Talk Cateno. Uma boa conversa com quem entende do assunto. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do Talk Cateno. Hoje temos o prazer de falar com Fernando Pacheco. Fernando é economista, mestre em economia pela FGV, com sólida experiência em gestão de projetos, riscos, compliance e cooperação internacional, tanto no setor público quanto no privado. Atualmente, é diretor de riscos, compliance, projetos e processos na Cateno, liderando área estratégica como a segurança da informação, controles internos e transformação de processos. Ao longo de sua carreira, acumulou passagens por instituições como a Agência Francesa e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde participou da preparação e implementação de diversos projetos em setores como desenvolvimento urbano, mobilidade, crédito para pequenos negócios e transição climática. Também atuou no setor público, com assessoramento nas áreas orçamentárias e de cooperação internacional. Fernando, seja muito bem-vindo ao Talk Cateno. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. Bom, Fernando, nesse episódio, a gente vai abordar um tema muito importante que está cada vez mais presente em nossas vidas, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, que foi sancionada em 2018 e está em vigor desde 2020. Essa lei trouxe mudanças significativas para a forma de como a gente lida com nossos dados pessoais. Muitas pessoas ainda acham que é simplesmente uma burocracia, né? Mas aqui nesse episódio a gente vai falar para que essas pessoas fiquem ligados, porque o impacto da LGPD vai muito além disso, não é mesmo? É isso. Bom, pessoal, a gente vai entender aqui no terceiro episódio do Talk Cateno, eu estou com o Fernando Pacheco aqui, a gente vai entender como a lei LGPD funciona na prática, né? E o que muda para as empresas e, é claro, o que tudo isso significa para você, que realmente é o titular dos seus dados. Fernando, antes da gente começar esse terceiro episódio do Talk Cateno, eu gostaria muito que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória com as suas palavras. Quem é Fernando Pacheco? Como que começou a sua carreira até você chegar na posição de responsável pela LGPD e por diversas outras áreas na Cateno? Eu tenho minha carreira dividida em dois períodos importantes, né? Eu comecei no setor público, principalmente na área de orçamento e amparando também tomada de decisão de atores do governo. Comecei no governo da Bahia, que foi onde eu me formei, e depois eu passei a trabalhar um pouco mais com cooperação internacional, especialmente no sistema de financiamento internacional ao desenvolvimento. Primeiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde eu fiquei 4 anos apoiando projetos aqui no Brasil de mobilidade, desenvolvimento urbano, finanças públicas, financiamento também para as pequenas e médias empresas por meio do BNDES e também a questão de desenvolvimento urbano em geral. E nessa oportunidade eu fui desenvolvendo também capacidades de gerenciamento de projetos, de compliance, de seguir. São instituições muito complexas, né, esses bancos internacionais que têm demandas de compliance e de obediência a normas muito rígidas. E talvez por isso me rendeu o convite para assumir essa área na Cateno, que não contém só compliance e riscos, mas também projetos e processos. Nós somos uma companhia que é uma joint venture que está responsável por uma atividade muito crítica e que temos uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo somos uma companhia muito enxuta, né? Então a minha diretoria acaba cuidando de vários temas, incluindo a LGPD. Sim. E como você bem disse, a LGPD, a primeiro momento, pode parecer só uma burocracia, mas eu diria hoje que é um dos marcos no Brasil que permite que a gente transmita os direitos de cidadania que os cidadãos têm no mundo real para o mundo digital. Conforme o tempo foi passando, desde a aprovação da Constituição de 88, aqueles direitos que foram outorgados a cada um e cada uma dos brasileiros na sua vida civil, real, palpável, foi tendo que ser reproduzido também para o meio digital. Porque o meio digital ele surge como uma grande novidade, como uma zona de expansão tecnológica importante, e aos poucos a vida real começa a se incluir ali. E as vulnerabilidades, os riscos que cada um e cada uma dos cidadãos tem também estão colocados nessa esfera digital, e a LGPD acaba protegendo uma parte importante que você tem
na sua vida digital, que são o direito à identidade, à liberdade, à privacidade, que são direitos que já são constitucionais, mas que não havia um regramento específico para o meio digital. Eu diria assim, de 18 a 20, a gente teve uma primeira fase de implementação da LGPD, que a gente precisava criar os mecanismos e instituições para regulá-la, e agora a gente está numa segunda fase muito importante, que é uma fase de o cidadão se apropriar dela, entender para que ela serve, para ele fazer valer seus direitos de cidadania. Então, eu entendo que a gente está numa fase muito rica de aprendizado, tanto para as companhias quanto para a cidadania no Brasil sobre esse meio digital. Bom, legal, Fernando. Você estava explicando um pouquinho sobre a sua trajetória e contando das suas responsabilidades lá dentro da Cateno. E realmente, na minha visão, uma área de compliance, LGPD, ela está sempre atrelada a projetos, processos, controles, né? Porque uma coisa está ligada à outra. E é o que você tinha comentado. Essa lei da LGPD foi sancionada em 2018, né? E começou mesmo a operar em 2020. O que você viu de 2020 para cá até 2025? Uma evolução nas grandes empresas, nos grandes bancos, com essa obrigatoriedade de se adequar à LGPD? Eu acho que criou-se uma consciência de responsabilidade com os dados das pessoas muito maior, né? Antes havia uma coisa muito exploratória de você usar o digital ao máximo para poder chegar no seu cliente. Isso os bancos e as empresas fazendo o melhor do seu trabalho, que é tentar entregar o melhor produto para a pessoa que precisa daquele produto e tentar trazer retorno para quem são seus acionistas. Mas havia pouca consciência do que aqueles dados podiam representar de risco para o consumidor cidadão que está na outra ponta. Aos poucos, isso foi criando uma maturidade e também das pessoas perceberem que isso é um valor em si. Você ser uma pessoa uma companhia que respeita o dado das pessoas é um valor Sim. que o cliente vai enxergar em você. Então, foi uma estruturação que nós tivemos que fazer na Cateno também, de processos, de pessoas, de regras e de sistemas, para poder conseguir atender da melhor forma possível o titular de dados, que é o beneficiário dos nossos serviços, dos nossos produtos. Eu também acabei percebendo uma evolução muito grande, principalmente mais um pouco nas empresas grandes, né? Sim. Em bancos, empresas listadas em bolsa e tal. Eu vi que teve uma preocupação muito grande, acho que nesses primeiros 5 anos foram os grandes players, né? As grandes companhias que tiveram que se adequar um pouquinho mais, até porque mexem com mais dados, né? Do que outras empresas, mas eu vi que agora empresas de médio porte, de pequeno porte, estão muito preocupadas justamente com esse ponto que você tocou, né? De cuidar dos dados do seu cliente, que tem um enorme valor, né? Que é muito importante. Continuando nesse ponto, eu queria bater um pouquinho na parte da aprovação do marco legal da inteligência artificial, né? Que aconteceu em dezembro de 2024 e que discute muito sobre os impactos, né? Os impactos da LGPD com a inteligência artificial. Na sua visão, né? Como você enxerga que o marco legal vai desafiar agora a lei LGPD junto com a inteligência artificial? Você está vendo que as empresas estão preocupadas com isso? Você está vendo que as empresas estão olhando para a inteligência artificial, mas mantendo essa responsabilidade com a LGPD? Eu acho que assim, vai ocorrer um período de transição e a gente não tem muito como estimar quanto tempo vai levar. Sempre a gente vê um compasso do marco regulatório um pouco atrás do desenvolvimento tecnológico. LGPD, de ter a lei para ter os mecanismos de aplicação da lei, a gente foi de 18 a 20, ou seja, foram 2 anos. E a gente teve a aprovação agora do marco, a gente ainda precisa entender como ele vai ser aplicado na prática e quanto tempo isso vai levar. O que é um pouco difícil para a gente que está operando na vida real do que está acontecendo, porque a velocidade de desenvolvimentos da inteligência artificial é avassaladora. Eu diria que é uma onda tão forte como a onda do .com, que foi ali de 96 até 99, quando foi o período que as pessoas não tinham computador em casa e depois que muitas pessoas já tinham computador em casa. Exato. A inteligência artificial vai ser essa grande onda também. E, ao mesmo tempo, o legislador e as instituições e as próprias empresas correndo atrás para criar os mecanismos para ter os que eles chamam lá fora de guardrails, mas eu acho que são os pesos e contrapesos que vão garantir que a inteligência artificial seja usada de uma forma ética e de conformidade e de respeito à legislação. Então, acho que é uma grande novidade que o nosso legislador conseguiu ser rápido o suficiente para entregar uma lei em dezembro do ano passado. Ano passado foi o grande ano de divulgação das novidades de inteligência artificial. A gente teve algumas disrupturas antes de 2024, mas não tão grande como a chegada dos modelos
grandes de linguagem, todas essas questões, que até chamam modelos grandes de língua, na verdade, Sim. e que ficaram disponíveis até para o público, como o ChatGPT e outros parecidos. E agora a gente precisa aprender como garantir os direitos das pessoas dentro desse contexto. Não, é verdade. Foi realmente como diz na minha terra, uma astúcia, uma agilidade muito grande do regulador conseguir lançar esse marco em dezembro de 24. E ele focou muito nas empresas que liberam as plataformas, né, de inteligência artificial, como o ChatGPT, como o Google, Gemini, como essas outras plataformas, onde as pessoas entram lá e utilizam a inteligência artificial para benefício próprio, para montar um documento, para buscar uma informação e tal. Então, na minha visão, que me aprofundei um pouquinho, não muito, mas me aprofundei um pouquinho no marco legal da inteligência artificial, nesse primeiro momento ele está muito focado nessas grandes companhias que implementaram inteligência artificial generativa e que consomem dados, né? Porque elas precisam ter o respeito e elas precisam estar adequadas à LGPD, porque senão entra um conflito, não é? Um conflito de regulações. Quando a gente tem uma regulação para proteção de dados e uma empresa de inteligência artificial que não segue essa regulação, então a gente acaba infringindo a lei principal, que é de proteção de dados. Então eu também acho que esse modelo de juntar o marco legal da inteligência artificial já com a LGPD, que já está há mais de 5 anos sendo utilizada pelas companhias, eu acho que isso a gente vai conseguir manter no Brasil uma segurança maior e adequada dos dados, né? E também temos, assim, da porta para dentro das empresas, os desafios já estão colocados. Eu te dou um desafio que eu acho que quase toda empresa está sofrendo atualmente. Nós temos hoje robôs que leem reuniões. Robôs que podem ser incluídos em reuniões, participar da reunião como relatoria. Toda hora você entra e tem algum robozinho num Teams ali ou num Google lendo o que você está falando, né? É um desenvolvimento tecnológico formidável, né? Você tem uma pessoa que faça isso e faz com excelente qualidade. Mas foi uma das coisas que a gente teve que vetar na nossa companhia, porque a gente não consegue ainda homologar para que está sendo usado o dado de uma reunião que é interna, a gente não consegue homologar o modelo que o servidor o provedor está usando para isso, se está treinando outras linguagens e se vai escapar algum dado da companhia, não estamos falando nem de dado pessoal, mas dado estratégico da companhia para fora. Então, uma postura, e o diretor de compliance tem essa postura de talvez não ser tão amigo dos colaboradores porque coloca mais regras, que a gente teve que falar que, por enquanto, os robôs redatores não vão poder participar das reuniões. Quero muito que participem, mas eles vão ter que se adequar dentro de algum marco, de algum guardrail de proteção, que a gente possa confiar que aquele agente não humano participe de uma reunião. Mas você sabe que agora você tocou num ponto, que ontem mesmo eu tive uma reunião, e já tive várias reuniões, que tinha um robô participando da reunião, que você estava ali, estava transcrevendo a conversa. Você sabe que isso me deixa um pouco desconfortável. Eu fico absolutamente desconfortável. E eu não sou de compliance, mas eu fico desconfortável, porque parece que você fica olhando ali, você tem 5, 6 pessoas e tem uma pessoa ali que está reescrevendo, você fala, peraí, mas vai usar para quê, né? E todos somos humanos, e uma das consequências da oralidade é que a palavra às vezes não volta. E às vezes se você deixa escrito uma palavra, às vezes que você se arrependeu no segundo que você disse. Então, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar o uso desse tipo de tecnologia. Não, é verdade. Você tocou num ponto aqui agora mesmo que eu vou até conversar nas empresas que eu faço parte do conselho para eles darem uma olhada um pouquinho com mais cuidado relacionado a isso. E especialmente no Brasil, que é um país que as pessoas são early adopters. Elas gostam de adotar a tecnologia assim que ela sai, que é uma grande vantagem nossa competitiva. A gente não é muito desconfiado em relação à tecnologia, mas tem uma vulnerabilidade muito clara nisso. Exatamente, principalmente em determinadas instituições, né? Bancos, em empresas listadas em bolsa, que você está conversando numa reunião, né? Dependendo de uma conversa numa reunião que está sendo gravada, que você não sabe para que vai ser usado, esse áudio pode ser vazado e amanhã depois uma ação pode subir ou pode cair. Né? Por causa de uma conversa de diretores ali que despropositadamente estavam apenas gravando para fazer um resumo da reunião, né? Sim. E gera um impacto grande. Era uma coisa para o benefício, mas que a gente não olhou a vulnerabilidade. Acaba indo para o malefício, né? Fernando, a gente vai seguir aqui agora com mais algumas perguntas para a gente continuar debatendo um pouco esse tema. Agora, as empresas... Você que está hoje lá à frente dessa área na Cateno, quais medidas técnicas, administrativas e principalmente essenciais
que a empresa precisa adotar para garantir a conformidade na lei LGPD dentro da sua empresa? Então, eu acho que a questão é o que sempre envolve nessa questão de controle interno: pessoas, processos, sistemas. Isso é muito importante. Mas, além disso, tem um quadro normativo por cima disso que seja claro, que prevê os casos mais críticos de uso, mais perigosos de uso, e que a gente consiga tratar os problemas internamente com clareza, com transparência, e que todo mundo esteja informado de qual regra deve ser seguida. Então, é um trabalho muito de estruturação primeiro, né? Depois de formação das pessoas e depois de habilitação dos sistemas corretos para poder tratar cada um dos casos. A gente precisa de sistemas de queixa, de pedido de tratamento de dados, sistemas de anonimização dos dados são muito importantes em alguns tipos de casos de uso. É preferencial que você já trate o dado que não consegue reconhecer quem é o titular de cada dado, que você pode usar um dado pessoal para um objetivo de marketing, mas não necessariamente você precisa saber quem é a pessoa destinatária que está ali antes de você fazer a ação propriamente dita. Então, gerar esse ambiente que todo mundo já esteja integrado normativamente e treinado a saber, na hora de executar a coisa certa, da forma correta, de acordo com a norma interna da empresa e em respeito à legislação. Não, legal. E normalmente o que eu enxergo, até em empresas que eu participo de conselho, tem que existir uma cultura interna, né? Não adianta você ter uma lei, explicar para as pessoas que tem que tomar esses cuidados, mas você não ter uma frequência de monitoração a respeito disso, que é o exemplo que a gente acabou de comentar aqui do gravador de reunião, né? Isso. Todo mundo gravando, mas nunca ninguém parou para pensar e falou assim, mas peraí, isso aqui é complexo, né? Isso aqui pode gerar uma série de problemas. É bom, no primeiro momento é bom, né? Vai agilizar aqui um resumo da reunião e tal, mas isso aqui pode se tornar um problema, né? Então tem que ter sempre pessoas dentro da companhia olhando à frente, né? Olhando o que essa ação pode acontecer lá na frente que gere um problema na LGPD. Então, o que eu entendo é que as empresas elas precisam ter uma recorrência de monitoração e treinamento interno, é isso? Fundamental, eu acho que aí você tocou num ponto essencial, que é criar a cultura. E isso, eu não tenho uma resposta fixa para isso. Isso é um trabalho cotidiano de você relembrar as pessoas da importância de seguir a norma, da importância de fazer a coisa certa, porque geralmente as empresas são orientadas a resultado, e não é para ser diferente, mas é perceber que há um valor em fazer as coisas da maneira certa e em conformidade. E isso é um trabalho cotidiano da minha diretoria e em apoio até com o nosso pessoal aqui da comunicação, de relembrar sempre os nossos colaboradores de quais são as normas disponíveis, quais são os treinamentos que eles podem fazer periodicamente. Uma parte dos treinamentos são obrigatórios e a pessoa precisa fazer anualmente para poder estar em dia com as obrigações perante a empresa, mas é uma coisa que todo dia você tem que fazer o seu trabalho de formiguinha, de plantar a semente do compliance, de plantar a semente da conformidade, para que a pessoa lembre que isso é um valor da companhia e não só a produção do resultado. Não, legal. E nesses anos aí que você está à frente dessa área de compliance, a gente sempre fala, né? Às vezes quem é o responsável por compliance, ele acaba não sendo muito quisto pelo pessoal, porque ele acaba dificultando. Sempre acham que ele é o dificultador, mas ele é o que mais cuida, né, da proteção da companhia em cima da lei de LGPD. Né? Às vezes eu sei que algumas empresas que eu participo, às vezes para fazer um cadastro de um cliente, às vezes para aprovar um processo, alguma coisa, tá parado no compliance. Você sempre tem essa história, tá parado no compliance. Mas eu sempre falei para todos eles, cara, se tá parado no compliance, é porque o compliance está fazendo o trabalho que tem que ser feito, né? Tá analisando, tá entendendo, tá vendo se tá na conformidade dos dados e tal. E justamente nesse ponto, eu queria entender com você, a gente já viu algumas empresas serem multadas, né? Grandes empresas, há um tempo atrás, desde quando a lei começou, a LGPD começou a ser operada, no começo teve algumas grandes companhias que foram multadas. Atualmente, quais são os riscos corporativos de uma empresa de médio e grande porte que sofre uma invasão, uma perda de dados e gera um problema sério nessa lei LGPD? A multa é a consequência mais palpável, mais direta que a gente vê. E acho que a lei foi muito feliz nesse ponto. Determinou um valor teto de multa que é autossuficiente para que a maior empresa brasileira sinta a dor de ser multada.
Uma multa de 50 milhões, não importa se você é a maior companhia do Brasil, 50 milhões são 50 milhões. Pode ser o banco mais rentável que for, alguém vai ter que responder ao board quando perde 50 milhões por causa de uma inconformidade. Então, eu acho que isso é um acerto da lei, porque todo mundo tomou consciência de que esse sim é um tema essencial e é um risco que a gente precisa mitigar em todas as empresas. Mas eu falo, e acho que isso aí entra naquela pergunta, como é que o compliance pode ser percebido como muito mais um parceiro de negócio do que um entrave? O compliance não pode ser aquele que trava a engrenagem, mas ele é parte da engrenagem. E acho que a LGPD é um bom exemplo disso. Você ser uma empresa que respeita o dado do seu consumidor final, você ser uma empresa que trata bem os dados do seu cliente, isso tem um valor em si, isso agrega valor ao seu produto e à sua imagem. Um dano reputacional de você ter um vazamento de dados para uma finalidade diferente do que a pessoa que contratou contigo está dando, ou seja, você contrata um seguro aqui, depois você está sendo abordado por uma financeira acolá com um dado que foi vazado, etc. Isso daí é uma coisa que para o consumidor é um problema, é uma coisa que ele vai ver a empresa como não muito séria, uma empresa que espalha dados por aí e que acaba criando risco para todo mundo. Então, isso a gente está conseguindo fazer na Cateno. Cada vez mais o nosso pessoal vê que o cuidado com o dado pessoal é uma coisa que agrega valor ao nosso produto, ao nosso serviço. Não, legal. É verdade. Com uma multa de 50 milhões, é o que você falou. Não importa o tamanho da companhia, dói no bolso. E se dói no bolso, ela vai tomar os cuidados que ela tem que tomar para estar sempre adequada à regulação, né? A gente está gravando esse podcast, esse terceiro episódio, e recentemente, né? Recentemente, eu digo ontem, a gente teve um caso que eu queria ver se você tem alguma informação a respeito disso no ponto seguinte. Um grande banco acabou sendo invadido por hackers, né? E fizeram um desvio de bilhões lá, de alguns bilhões em dinheiro para contas externas e tal. Num caso desse, né? Você que é da área de compliance, num caso desse, que a empresa tomou os cuidados, ela consegue comprovar que ela tomou os cuidados, mas ela teve uma invasão por hackers de fora, da China, da Rússia e tal, que podem invadir qualquer lugar, inclusive governos e instituições. Como funciona essa responsabilidade de uma empresa dessa? Porque, na verdade, eu vejo que não é ela que vazou os dados, ela estava ali com uma falha na segurança e que foi invadida. Você sabe explicar um pouco a respeito disso? Você já viu algum caso disso? Essa empresa também vai ser multada, além dos bilhões que ela perdeu, que vai ter que devolver para os seus clientes? Se houve realmente uma questão de vazamento de dados, se houve um trabalho interno que favoreceu a atuação dos hackers, certamente a empresa vai sofrer algum tipo de sanção no marco da LGPD. Fora as possíveis sanções que isso vai causar do Banco Central, se o Banco Central detectar uma inconformidade. Sendo transparente aqui, não tenho informação nenhuma além daquilo que está colocado na imprensa. Isso provavelmente vai ser... Eu mesmo tinha ouvido falar que eram bancos pequenos. Não soube que era banco grande, não, mas tudo bem. Não, na verdade, é verdade. Na verdade, não é que seja um banco grande, dos top 5. Mas um banco que perde 1 bilhão de clientes já não é um banquinho, né? Não. É um valor grande. É um valor grande. E isso mostra que o risco está colocado e que o investimento vale a pena. Uma das coisas que eu penso, assim, cada vez mais vai crescer o interesse dos bancos e das instituições, das grandes empresas, por seguros de TI. Porque se realmente for uma brecha, e se essa empresa é desse porte, provavelmente ela tem sistemas de segurança, tem consultorias de apoio, tem prestadores de serviço em segurança cibernética que precisam se responsabilizar. Mas um prestador de serviço como esse não consegue se responsabilizar na monta de R$1 bilhão. Então, acho que aí é uma oportunidade também do mercado segurador começar a tratar o risco de TI como uma das coisas que você pode transferir o risco, né, nesses casos. Eu tive recentemente numa feira de cibersegurança que acontece anualmente em São Francisco, que é a RSAC, e se falou muito sobre isso, porque cada vez mais no universo cripto, com as grandes big techs que têm alguns riscos, agora já também nas transações financeiras, já se pensa em como mitigar o risco de TI, porque nós trabalhamos muito para manter os dados protegidos. Mas o outro lado, o lado fora da lei, trabalha tanto quanto a gente. É sempre bom saber que o hacker está tentando estar um passo à frente.
Na maior parte das vezes não está e a gente está seguro. Mas existem episódios como o de ontem que as pessoas podem ser colocadas em risco, a gente precisa saber como tratar os episódios. Não, é verdade. É muito cedo para a gente falar. Eu acabei jogando esse assunto, como a gente está falando sobre LGPD, como proteção de dados, invasão e tal. E eu quis tocar um pouco nesse assunto. É muito cedo para a gente entender o que aconteceu, mas você explicou direitinho, porque se for comprovado, né, que foi uma falha desse banco no controle dos dados, aí eu acho que a multa é cabível, né? Então ele vai ter que provar que ele tinha todos os cuidados com dados e que o que aconteceu foi algo meio que não teve tanta culpa dele. Agora, se vazou um dado, uma senha, vazou uma informação, controle de acesso ou tinha uma falha na segurança dos dados, eu acho que ele, além desse 1 bi, vai ter que acabar pagando uma multa aí para conseguir saber que tem que tomar cuidado muito sério com essa parte de LGPD. E as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse podcast tem que ter essa mesma preocupação, né? A rigor, eu suspeito que não há nenhuma inconformidade. Pelo valor que foi divulgado, que foi desviado, é uma instituição grande. Todas essas instituições grandes do Brasil têm boas proteções. Tanto que a gente tem um sistema financeiro altamente estável do ponto de vista tecnológico. É raro ter um ataque hacker a Banco do Brasil de grande porte, vira notícia de jornal. Então, eu espero que não, porque a gente vai continuar se sentindo seguro, mas de qualquer forma vai ficar um aprendizado. O que aconteceu ontem vai gerar um aprendizado, tanto para a instituição que foi atingida, quanto para o sistema como um todo. Fernando, a gente está falando sobre bastante LGPD e a responsabilidade das empresas, das companhias. Eu queria tocar um pouquinho no ponto de a importância da LGPD para preservar os dados pessoais. Por exemplo, o meu dado, o seu dado, e o dado principalmente dos idosos, né? Que são pessoas mais vulneráveis, que se a gente vê que tudo que acontece online, na internet, a gente vê que as pessoas idosas, elas não têm tanto conhecimento e são as que acabam caindo no golpe do Pix, no golpe da informação, no golpe da conta. O que você vê que a lei LGPD traz de proteção para essas pessoas? Como elas podem utilizar a lei LGPD para, no caso de uma fraude ou no caso de um problema que ela teve por ter seus dados roubados? Ainda que não tenha uma provisão específica sobre os idosos na LGPD, ela está harmonizada com o arcabouço legal brasileiro que contém o Estatuto do Idoso. E, como você bem disse, é um público especialmente vulnerável, seja pela pouco letramento digital de uma parte dos idosos, não são todos os idosos, alguns idosos são bem ágeis na internet hoje em dia, acho que isso é um ponto positivo que traz mais segurança, mas que também tem uma vulnerabilidade da própria natureza da renda, ou seja, as pessoas miram idosos por saber que tem lá aquele fluxo constante de renda decorrente de pensões ou aposentadorias que pode ser atingido. Então, hoje a gente tem eles como público preferencial desses golpes e muitos golpes também por meio de engenharia social, ou seja, como você tem muitos idosos que vivem isolados, sozinhos em suas casas e têm demanda de conversar com pessoas, é normal que eles recebam ligações e se engajem nessas ligações com os golpistas. Então, isso é uma preocupação que todos nós temos que ter, as instituições, de criar interfaces amigáveis e campanhas de comunicação que conscientizem esses idosos a não fornecer dado por telefone, a não atender número desconhecido e campanhas também de informar a sociedade, porque eu acho que a sociedade é responsável por seus idosos. Acho que os orientais têm muito mais essa consciência do que nós. Mas aqui no Brasil, agora que a gente está nesse processo de envelhecimento da população, a gente tem um dever de cuidar dos nossos idosos para que eles comecem a entender os riscos a que eles estão expostos. E às vezes é uma própria atenção da família, de você ligar para o vovô, para a vovó e falar assim, olha, vovó, se te ligar por telefone falando, pedindo dado XYZ, isso em geral não é boa coisa, é melhor que você desligue o telefone e proteja a sua aposentadoria. Não, é verdade, porque teve aí esses últimos... Hoje já está muito conhecido, mas teve lá o golpe do WhatsApp, do Pix, que as pessoas trocavam número, pegavam a foto do filho ou do pai, colocavam no outro número do WhatsApp, falavam que trocou de número, que queriam Pix e tal. E isso tudo, eu vejo que às vezes não adianta a empresa cuidar dos dados da pessoa se ela não cuida dos dados dela mesmo, né? Porque a gente hoje tem muitas pessoas que são muito expostas em mídias sociais, em redes, não cuidam das suas informações, do seu CPF, do seu telefone e tal, e eles acabam sofrendo por causa disso. Né? Eu tenho algumas disposições contratuais que eu não posso revelar o número exato, mas
os golpes envolvendo engenharia social, ou seja, os artifícios que as pessoas usam de dados, de discurso, etc., para convencer a própria pessoa a fornecer os dados e ser vítima do golpe, eles são muito importantes no geral do que está acontecendo de golpe, de fraude financeira no Brasil. É que a gente tem até um ditado que fala que nesse quesito de golpistas e fraudes, o Brasil não é para amadores, né? Porque eles estão sempre se reinventando, eles estão sempre trazendo uma nova forma de convencimento, uma nova forma, ou às vezes eles pegam um idoso, ou eles pegam uma pessoa mais jovem, ou eles pegam um determinado momento, então eu imagino que deve ser um volume absurdo, né? É um volume substancial e é uma coisa que não nos dá nenhum orgulho como brasileiros, né? Porque atingir idosos, às vezes que tem a aposentadoria como a única fonte de renda, é uma coisa muito moralmente reprovável e que não devia estar acontecendo. Mas a gente tem como se proteger. Isso é a mensagem principal. Não, legal. Mas em caso de um vazamento de um dado de uma pessoa assim, de um idoso, ele tem como procurar algum departamento, algum órgão, ou ele chega no banco, por exemplo, se ele teve o dado dele vazado, não sabe se foi por ele ou se foi pelo próprio banco, e ele teve lá a conta dele invadida, ele tem algum lugar que ele possa buscar apoio, auxílio para poder recuperar o prejuízo que ele teve? Esse é o tipo de disposição que está no núcleo da LGPD. É o direito do cidadão titular dos dados de ter acesso, conhecimento, tratamento, portabilidade e exclusão dos dados. Então, sempre que tem um evento que a pessoa suspeite que tem algum erro de dado, é obrigação da empresa ter um canal exclusivo para que ele possa fazer esse requerimento. É uma coisa que pode ser tanto oral por telefone como por escrito, para saber que dado tem, quando ele foi transferido, se foi compartilhado com algum parceiro do banco por uma finalidade ou outra. Tudo isso a empresa tem que ter transparência. E se ficar evidenciado que houve alguma transferência ou algum compartilhamento de não conformidade desse dado, aí sim a empresa poderá ser sancionada sem dúvida. Mas e na tua visão, assim, a gente trazendo para a prática, né? Uma prática simples e eficaz aí para as pessoas poderem adotar no dia a dia, para evitar essas fraudes, proteger melhor os dados, além daquilo que a gente conversou aqui de a gente dar apoio para um pai, para uma mãe, para um avô, entrar em contato ali e falar, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Existe alguma outra dica sua para que as pessoas evitem de cair em golpes e principalmente tenham seus dados roubados? As mesmas dicas continuam válidas. Ter senhas fortes, ou seja, senhas que não sejam data de aniversário, data de casamento, o nome de um neto. Tente criar senhas que você vai conseguir lembrar e que sejam fortes o suficientes, misturando dígitos com letras, quando for possível, e não anotá-las nem mesmo naquele bloco de notas digital do celular, porque aquilo ali também tem sua vulnerabilidade. Ao falar o telefone com serviços, sempre tentar procurar validar que aquele serviço corresponde a uma coisa legítima. Sempre que sentir qualquer desconfiança de que não é o serviço legítimo, não passe seus dados. E tentar, nas redes sociais também, evitar comportamentos que você compartilhe uma informação que é mais sensível sobre você, sobre seu estado de saúde, sobre seu local de residência, porque isso pode ser usado pelos fraudadores também. Assim, muito importante, ter um computador protegido com antivírus, com firewall. Essas coisas também são relevantes à segurança cibernética pessoal dentro de casa. Verdade, até o próprio celular, né? Porque hoje em dia a gente tem o celular, a gente leva tudo, né? Carteira, documento, a gente leva todas as informações dentro do nosso celular. Isso, hoje o governo disponibiliza o serviço de recuperação do celular, que você pode apagar os dados do celular. É importante ter o aplicativo do governo que inutiliza os dados do celular se ele for roubado. Hoje a gente tem, em algumas cidades brasileiras, tem problema de segurança pública de roubo de celular. São Paulo é um grande exemplo. Isso aí eu acho que é um item obrigatório ter esse aplicativo dentro do telefone. Tá vendo? Essa é uma dica super boa do Fernando aí. Você que está ouvindo e assistindo esse podcast nas plataformas digitais, às vezes a gente acaba não usufruindo de tecnologias que são gratuitas, que o governo está ajudando, né? Eu já tinha ouvido falar, acho que é num aplicativo do governo que é para roubo de celular, que você consegue bloquear o teu celular e apagar todos os dados, né? Baseado numa experiência muito bem sucedida no Piauí.
O Piauí estava com um problema de roubo de celulares crônico, desenvolveram esse aplicativo e os índices despencaram imediatamente porque o celular parou de ser útil para quem rouba. Então, o governo federal imediatamente capturou uma boa experiência de um estado nordestino e replicou para o Brasil inteiro. Ainda não tem uma adesão tão grande, mas acho que a partir do momento que a adesão aumente, o roubo de celular deixa de ser vantajoso para o ladrão e as pessoas vão ficar mais seguras. Legal. Fernando, obrigado pela sua presença aqui no terceiro episódio do Talk Cateno. A gente falou sobre vários pontos aí da LGPD, segurança, sobre proteção de dados, né, os cuidados que as companhias precisam ter e as próprias pessoas. Queria agradecer você aqui. Queria saber se você queria deixar um recado para as pessoas aí que tenham mais cuidados, não só para as pessoas, mas para as empresas aí cuidarem da parte de LGPD e a parte de compliance. Obrigado, Márcio. Agradeço o convite. Para as pessoas, eu digo primeiro, conheçam os seus direitos. Acho que é importante, talvez não ler a lei, mas ler sobre a lei, saber que você, como cidadão, é titular dos seus dados e também de direitos sobre os seus dados. E depois tomar os cuidados que a gente já elencou aqui, com suas senhas, com a prestação de informações, etc. E se eventualmente, infelizmente, acontecer algum evento negativo, procurar acionar as empresas que elas têm mecanismos obrigatórios a seguir para a proteção dos seus dados. Legal, muito obrigado. Pessoal, a gente teve uma conversa muito bacana aqui com o Fernando Pacheco, que cuida da parte de compliance, projetos e processos dentro da Cateno, que é uma joint venture do Banco do Brasil com a Cielo. E muito obrigado a você que acompanha a Cateno, o Talk Cateno pelas plataformas digitais, curtindo e compartilhando os conteúdos e insights aqui. Então, ó, você que viu dicas importantes da LGPD e da proteção de dados, então não esqueça de compartilhar esse episódio e ficar de olho nos próximos episódios que serão imperdíveis. Eu vejo vocês no próximo Talk Cateno. Obrigado. Talk Cateno. Uma boa conversa com quem entende do assunto.